tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estar de pé neste momento. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez na sua casa, desta feita, para um culto de ensino da sua palavra. Amém? 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 até o verso 8, até o 9. Vamos ler na tela ali, para que todo mundo leia na mesma tradução, para ficar melhor e para nós entendermos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Palavra de Deus para nós essa noite. Sede sóbrio e vigiai. Por isso nós estamos aqui, para aprender da sua palavra, ser firmado na palavra. Só assim nós podemos estar atentos contra as investidas de Satanás sobre a nossa vida, que a gente sabe que não são poucas. Todas as manhãs o nosso adversário chega, mas a palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar na Tua casa nesta noite, para aprender, Senhor, mais um pouco da Tua palavra e poder, Senhor, guardar em nosso coração e aplicar no nosso dia a dia, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade, é ela que nos transforma, nos liberta. Senhor, a Tua palavra nos limpa de todo o mal, de toda, Senhor, aquilo que é impuro em nossa vida, Senhor, mas a Tua palavra tem poder para curar, libertar, transformar, e que possamos estar atentos à Tua voz nesta noite. Receba o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja tome assento, chamar o Freitas aqui, cantar 2 hinos da harpa. A paz do Senhor, irmãos. Você está feliz de estar na casa de Deus? Deus é fiel, né? Abre a tua harpa 46. Entregou o rei a vós, soldados seus, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão,
coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois deixamos todos a Jesus leais, a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória! Tu és santo, Jesus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Oh, glória a Deus. Continuação 86. Ó, estou satisfeito com Cristo. Aleluia. Você está satisfeito com Cristo? Cante firme nessa noite. Ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia! Vamos se colocar de pé, igreja. Oh, Lamadarabada Rassúbia, Tu és fiel, Jesus. Te adoramos, Senhor. Oh, glória! Ó,
satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém. Amém, meus irmãos? Embora de nada ser dignos, mas nós desfrutamos do amor de Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. As crianças vão para a sala. Quem é responsável pelas crianças hoje? Vão ficar por aqui mesmo? Já estão lá? Então as crianças já nesse momento podem se direcionando. Tu pode acompanhar ela, Nilton, fazendo um favor para nós? Obrigado. E nesse momento eu passo a igreja ao pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor? Quantos estão felizes de retornar a esse lugar? Tempinho de chuva, né? Mas agora você está aqui para adorar a Deus. Quero apresentar o pastor. Vilmar, chega mais perto. Só não vou dizer o sobrenome porque eu não sei falar polaco, né? Como é que é o sobrenome? Da Silva. Vamos agradecer a Deus nessa oração e logo após ele já está pregando a palavra. Quer dar uma boa-vinda para ele? Ah, Matilde, Matilde, fica, levanta a mão. A avó também está ali, vó? A Matilde não deixa o Vilmar, né, Vilmar? Tem jeito, né? Vamos louvar a Deus então. Pai, nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã, por cada filho, por cada filha, por todos os teus que estão aqui, neste lugar, nesta casa, após ouvir esses hinos tão lindos e maravilhosos. Vamos agora desfrutar da tua palavra. Amém. Pastor. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, queridos. Podeis assentar. Que bom estar convosco. É uma alegria muito grande poder voltar ao cedro, né? E eu quero já, primeira coisa que eu quero fazer aqui, quero transmitir o abraço do pastor Christian. Falei para ele que vinha cooperar aqui hoje, ele disse, não esqueça, diga que eu mandei meu abraço. Então eu sei que ele gosta muito dos irmãos e ele mandou um forte abraço. Amém? Eu estou feliz porque estamos na presença do Senhor. E hoje nós vamos trabalhar em cima de um tema muito importante. Eu primeiro quero explicar por que eu vou falar sobre isso. Está correndo nas mídias, pessoas estão gravando vídeos, estão atacando os crentes a respeito das contribuições da igreja. E eu preparei algo para nós ministrar aos irmãos a respeito da contribuição, porque isso aí está atingindo muita gente. Tem pessoas hoje que todo mundo tem um celular na mão, e daí está tão fácil, ele abre e já vem um camarada com vídeo, dizendo, você não pode dar dízimo por causa disso, por causa disso e por causa disso. Gente, isso está uma loucura. E tem muita gente aqui que sabe do que eu estou falando. Então, eu preparei um estudo bíblico. Para trazer aos irmãos aqui esta noite. E é o meu propósito fazer isso. Fiz no Monte Alegre, estou fazendo aqui e vou fazer em outras igrejas. É o meu propósito. Por quê? Nós somos um povo abençoado por Deus. E tem motivo para nós entender a respeito desse princípio de Deus. E eu preparei no telão, os irmãos vão jogar para nós aqui, nós vamos acompanhar no telão. Eu gosto muito de trabalhar com o telão, então vocês vão acompanhar ali, ó. Vai ser bom, ali tem uma tela. Parece que aquela tela lá é boa, dá para ler daqui, né? Então não precisam me virar aqui, olha lá, ó. Coisa boa, né? O dízimo é algo especial da parte de Deus para nossas vidas. Nesse estudo que eu vou fazer com os irmãos aqui, eu vou ler só Malaquias 3:10. E nós vamos discorrer sobre o assunto, e você vai entender que isto é uma bênção de Deus muito grande para a nossa vida. Vamos ler todos juntos, numa só voz, ali no telão. 1, 2, 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Repita essa última frase. Esse é o segredo. Existe um segredo aqui, nesse texto. E nós vamos trabalhar em cima desse texto. É o texto-chave da Bíblia. Amém, querido? Amém. Então vamos lá. Ele vai mudando ali para mim, pode passar a tela lá. O que é o dízimo? O que é o dízimo? A palavra dízimo significa literalmente 10ª parte. É uma contribuição dada voluntariamente à obra de Deus. Observe que eu destaquei algumas palavras ali. Está destacado em negrito algumas palavras. A 10ª parte, voluntariamente. O dízimo não tem caráter mercantilista. O dízimo não tem caráter mercantilista e nem pode ser visto como um mero investimento. Não. O dízimo é, antes de tudo, um ato de adoração. Então, não é barganha, não é troca, vou fazer, vou dar para mim receber, não, senhor. O dízimo não tem caráter mercantilista e nem pode ser visto como um mero investimento. O dízimo é um ato de adoração ao nosso Deus. Muda lá para nós, vamos tocar. O dízimo, ele é também uma aliança prática. Eu destaquei a palavra aliança prática entre Deus e o homem. Se formos fiéis nos dízimos, usufruiremos certamente de todas as bênçãos de suficiência assegurada pelo Senhor nesse particular. Eu sou prova disso. Eu tenho condições de ensinar isso. Eu tenho uma experiência pessoal com Deus nesse particular. Então eu vou contar a minha experiência que eu tenho com Deus. Por que eu faço isso? Por que eu preparo isso? Ninguém prega sobre isso aqui. Os pregadores não querem pregar sobre isso aqui não, pastor. Não, eles querem pregar outra mensagem. Por que eu faço isso? Por que o pastor Vilmar se preocupou em preparar um estudo sobre dízimo? Eu comecei a trabalhar bem novinho, com 14, 15 anos, já comecei a trabalhar fichado. Nós trabalhávamos numa mesma firma, na mesma serraria, eu e meu pai. E nós, todo mês, nós sempre fomos fiéis. Pegava, dava o dízimo. Um dia eu estou trabalhando e Deus falou comigo, porque nós tínhamos um vale, que chamava de quinzena, e nós pegávamos o vale e comprávamos as coisinhas, as misturas, né? E Deus falou comigo lá no serviço. Eu estava trabalhando e Deus falou no meu coração, vocês não estão dando o dízimo do vale. Deus falou comigo, no meu coração, eu fiquei pensando, é verdade. Só que eu não falei nada, fiquei quieto. Vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu chegava primeiro que o pai. Cheguei para o almoço, eu cheguei, estava me arrumando, o pai já chegava logo a seguida. Daí a mãe arrumando a mesa lá e disse, sabe o que eu estava pensando? Bem assim, minha mãe é muito engraçada. Eu estava pensando uma coisa, hoje eu estava lavando roupa e pensando que vocês não estão dando o dízimo do vale. Falei, pensa bem nisso, irmão. Aconteceu comigo. Daí Deus falou comigo lá no serviço. Usou a mãe ali falando a mesma coisa. Daqui a pouco o pai sai do banheiro, já tinha se lavado, e vem lá para sentar na mesa para nós almoçar. Ele disse, vocês nem imaginam, eu estava trabalhando, e eu comecei a pensar que nós estamos falhando no dízimo no vale. Falei, Jesus, falou com 3 ao mesmo tempo. Deus tinha um propósito. Deus queria nos abençoar mais. Nós dávamos o dízimo certinho do pagamento. Só que o pagamento vinha descontado do vale. E o vale é dinheiro limpo. Era dinheiro limpo. E tinha que ter tirado o dízimo dali para ser fiel completamente. A partir daquele dia, nós tiramos o dízimo do vale. Deus nos honrou. Eu sou feliz. Aleluia. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. É um ato de adoração.
É um ato de louvor a Deus. Mas se formos fiéis, olha o que eu li ali, ó. Se formos fiéis nos dízimos, nós usufruiremos certamente de todas as bênçãos de suficiência assegurada pelo Senhor neste particular. Olha ali que diz assim: depois fazei prova de mim. A única vez na Bíblia que Deus fala está aqui, no versículo 10 de Malaquias 4. Em nenhum outro lugar Deus se coloca à disposição de provar dessa forma. É o único lugar que ele diz assim: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Eu sempre trabalhei na construção. Lá eu trabalhava na serraria, depois mudei, vim para uma cidade maior, comecei a trabalhar na construção. Eu trabalho na construção civil, trabalho de empreita, trabalho em produção, por metro, igual todo mundo faz. Sou colocador de piso. Mas Deus tem me abençoado tanto. Deus tem me abençoado tanto. O pastor Júlio já foi lá em casa, já esteve lá comigo, almoçou comigo. Hoje eu posso dizer assim: Deus honrou isso aqui na minha vida. Eu tenho hoje condições de ensinar sobre isso. Trabalhando de pedreiro, colocando piso. Eu consegui dar um apartamento para um filho, para uma filha. Tenho 2 de aluguel que eu alugo e moro numa cobertura de 170 metros. Você pode dizer o quê? Mas é pedreiro? Não importa, Deus é que honra. É Deus quem faz. Não é negócio com Deus não, mas você pode usufruir certamente das bênçãos de Deus, se você for fiel. Você pode dizer um amém? Então, eu tenho muito motivo para fazer isso, para dar esse estudo nas igrejas, combater essas heresias que estão falando aí na internet. Vamos para frente? Os fundamentos, porque nós temos que mostrar pela Bíblia, né? Porque tem muita gente chegando na igreja. Eu falei para o pastor Cristian agora esse dia, eu falei assim: vamos ter que fazer um estudo sobre o dízimo aqui. Daí ele ficou me olhando, porque ele é o tesoureiro geral do campo, né? Ele ficou me olhando, eu disse: eu já fiz o estudo aqui, mas está vindo gente nova e precisa aprender essa verdade para ser abençoado também por Deus. Os fundamentos da mordomia do dízimo. O fundamento da mordomia do dízimo repousa no conhecimento dos direitos de Deus. Primeiro, como Criador, como dono, como Senhor e como Rei. Observe que eu coloquei 4 pontos importantes ali. Os direitos de Deus como Criador, como dono, como Senhor e como Rei. Muda lá. A Bíblia diz que Deus ele é o Criador. Disso ninguém tem dúvida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A Bíblia declara que ele é o dono de tudo. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Ninguém é dono de nada aqui, tudo é dele. Tudo é dele. A Bíblia declara que Deus é o Senhor de todos. Terceiro, foi o próprio Deus quem afirmou: eu sou o Senhor, este é o meu nome. E ponto, acabou. Ele é o Senhor e acabou. E quarto, a Bíblia declara que ele é o Rei. Apocalipse 17:14, porque o Senhor é o Rei, é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E está encerrado. Se ele é o Senhor dos senhores, se ele é o Rei dos reis, se ele é o dono de tudo, se ele é o Criador de todas as coisas, mude lá para nós. Pense nisso. Deus como Criador, Deus como dono, Deus como Senhor e Deus como Rei. Deus tem todo o direito. Olha o que eu coloquei ali, ó. Deus tem todo o direito de exigir tributos de todos aqueles que habitam nos seus domínios, de todos os que trabalham na sua terra ou em sua terra, e de todos que usam a matéria-prima que ele criou. Nada é nosso, nada é de ninguém aqui, tudo é dele. Ele é o Criador, ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o Rei. E como ele é Senhor, Criador, Rei e dono, ele tem o direito de exigir os tributos de cada um que vive aqui em cima da terra. Você concorda comigo? Eu disse que a base, o fundamento da mordomia do dízimo. Por que nós temos que dar dízimo? Muda lá para nós. Se você crer nesta verdade bíblica,
Então você terá que se considerar um mordomo de Deus. O mordomo, ele não é o dono dos bens, ele é apenas o administrador. Então hoje, por exemplo, eu disse para vocês que Deus me deu alguma coisa, eu estou administrando. Sabe por que não é meu? Porque a hora que eu sair daqui eu não levo nada. A hora que você ir embora daqui você não leva nada, fica o carro na garagem. 1 ou 2, quantos você tiver, fica na garagem. O guarda-roupa fica cheio de roupa, cheio de terno, cheio de gravata. O armário fica cheio de comida. Você não leva nada, a casa fica tudo aí. Porque nada é nosso. Nós viemos sem nada e vamos embora sem nada. Então, se você entender essa verdade, você se considera um mordomo de Deus. Você é apenas o administrador de uma parte que Ele deu. Para um Ele deu mais, para outro Ele deu menos. Mas todos têm alguma coisa para administrar. Muda lá para nós. No exercício da mordomia, do dízimo, você terá que reconhecer o direito que Deus tem de exigir parte dos lucros que você obtém na administração dos bens que Ele lhe confiou. Olha lá, gratidão a Deus é a primeira virtude na entrega dos dízimos. Gratidão. Oh, como é bom. Eu fico feliz quando eu chego lá na tesouraria e levo ou entrego o meu envelope, ou vou lá na tesouraria direto, às vezes digo para o irmão, coloca aí para mim, marca o meu dízimo. Me dá uma satisfação tão grande isso. Sabe por quê? Porque se eu faço isso é porque Deus me deu. Se você faz isso é porque Deus te deu. Porque se Deus não tivesse te dado, você não podia fazer, você não tinha para fazer. Olha a alegria dessa mulher ali, ó. Eu coloquei ali como exemplo, né? Recebeu, mas vai tirar aquilo que é de Deus. Tem que ter essa alegria, porque a Bíblia diz assim, Deus ama quem dá com... Você não dá para ser visto por alguém. Você não dá, eu não dou para nós sermos reconhecidos. Não, isso aí não é o papel nosso. Nós damos como gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por este mês. É coisa boa, é coisa gostosa. Eu estava pesquisando sobre isso aí, pastor Júlio. Há uma recente matéria que foi feita nos Estados Unidos. Alguém já deve ter encontrado isso, porque a internet funciona muito rápido. Especialistas fizeram uma pesquisa e anunciaram que quem dá o dízimo vive uma vida abençoada e feliz. Mas não são especialistas, não são pessoas crentes, são pessoas que pesquisam as coisas. São pessoas que entram para fazer pesquisa para descobrir algo. E eles descobriram que quem dá dízimo, ele é feliz. Meu Deus. Então eles acertaram exatamente, porque o crente que contribui à obra de Deus, ele é feliz, ele é abençoado. Ele é um crente que vive feliz, porque você faz parte de um projeto de Deus. E você está com alegria fazendo isso. Deus ama quem dá com alegria. Você já viu que quando às vezes vai fazer uma oferta, ou quando fala sobre dízimo, hoje não, porque o caso aqui é um estudo, né? Mas às vezes na igreja já tem alguém assim que encerra, fecha a cara. Domingo nós fizemos uma campanha lá para comprar o aparelho TV, né? E eu olhei assim para alguns fez uma cara feia. Você estava lá, você acompanhou, né? Eu falei, Jesus. Eu provoquei o pastor Cristian, eu falei, temos que comprar um aparelho igual esse aqui para colocar lá, para nós poder fazer os estudos e ficar daqui, não precisar virar assim. E tem gente que parece que fica nervoso quando mexe em dinheiro. Mas é uma bênção quando você pode pôr a mão na carteira e dizer, eu vou ajudar, eu vou fazer, porque quem dá, recebe medida, sacudida, recarregada e transbordante. Aleluia! Vamos passar para frente? Vamos para o outro ponto. O dízimo em 3 momentos bíblicos. Olha lá. Antes, durante e depois da lei de Moisés. Por isso que eu disse, vamos ver agora alguma coisa importante aqui. Em 3 momentos bíblicos, há quem afirme que o dízimo é da lei de Moisés e que, portanto, não pode ser exigido nessa dispensação da graça. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem gente falando isso.
Tem gente falando isso. Que a lei foi dada à nação de Israel e que nós, gentios, nada temos a ver com ela, com a lei. E que o Novo Testamento não faz menção à exigência do dízimo. Vamos ver então? Então veremos. Muda lá para mim. Olha lá. O dízimo antes da lei de Moisés. Antes. Sabemos que pela Bíblia que o dízimo era conhecido e pago muito antes da lei de Moisés. E muito antes de existir a nação de Israel. Quase 500 anos antes da outorga da lei no Monte Sinai, a prática do dízimo já era conhecida entre o povo. Primeiro, Abraão deu o dízimo antes da lei de Moisés. Abraão deu o dízimo como um homem vitorioso, abençoado. Ele estava voltando de uma guerra, na qual ele tinha derrotado um grande exército de 4 reis. Pode mudar para nós. Abraão não usou o dízimo como instrumento de troca. Ele não deu para receber. Ele não deu para ser abençoado. Ele deu o dízimo como instrumento de gratidão. Ele era abençoado. Ele era abençoado. Observe que diz em Gênesis capítulo 14, versículo 18 até o 20, diz assim, ó: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha quem é o homem. Ele abençoou Abraão e disse, preste atenção nessa personagem. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Ele era um homem abençoado. Foi uma atitude de gratidão a Deus pelo grande livramento, pela grande bênção, pela grande vitória. Adorou a Deus com aquilo que ele tinha. Outro personagem, muda lá. Jacó, ele foi dizimista antes da lei. Bem antes. Gênesis 20, versículo 20 ao 22, assim, Jacó fez um voto e disse, se Deus for comigo, preste atenção nisso aqui, ó, e guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer, vestido para vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ali Jacó nunca tinha tido uma renda própria, primeira parte. Morava na casa do pai, não tinha salário. Mas certamente ele via o seu pai Isaque. Quem é Isaque? Filho de Abraão. Abraão ensinou Isaque. Agora Jacó aprende também. Ele via Isaque dar o dízimo. Agora Jacó está iniciando a sua vida própria. Terá que viver e sobreviver do trabalho das suas mãos. Jacó disse assim, muda lá para nós, ó. Jacó disse assim, Jacó não disse se eu ficar rico. Jacó não disse se eu ganhar muito dinheiro. Não foi esta a oração de Jacó. O que Jacó disse? Ele pediu a Deus o básico, as condições necessárias para a sua sobrevivência, alimento e roupa. Sem isto, é claro, não poderia ser dizimista. Ele prometeu dar o dízimo de tudo que deres. Tudo que me deres, pouco ou muito. Eu já vi pessoas, porque eu convivo na igreja desde a infância, eu me criei na igreja. Eu fui separado a obreiro com 16 anos. Comecei a cooperar com 16 anos, fui separado para ser auxiliar da igreja. Então eu já vi muita gente nesse processo aqui. Tem uns que dizem assim, mas eu ganho tão pouco que se tirar o dízimo daí, acabou. Eu vi aquele grandão que ganha muito e disse, eu ganho tanto que não tem como controlar isso. Como que não? Como que não? Tem sim. Sabe quanto entra e sabe quanto sai e sabe qual que é a receita no final. Para fazer a conta e dar aquilo que é de Deus. Aleluia. Então todo mundo sabe quanto que lucrou. Ninguém fica perdido ao léu da sorte. Todo mundo sabe. E quem ganha tão pouco, se der, vai ser abençoado.
com aquele pouco que sobra, Deus vai honrar e vai fazer muita coisa, porque eu sou testemunha disso. O dízimo nunca teve o objetivo de ser um instrumento para gerar riqueza. Ele deve ser exercitado como prova da obediência e da fé. Mude lá para nós. Dízimo, olha, mudou já. O dízimo na lei de Moisés, agora chegou o momento. Ao dar a lei para Israel, por intermédio de Moisés, lá no deserto, Deus mandou incluir o dízimo como uma obrigação legal para o seu povo. A hora que Deus estava colocando a lei para Israel, Ele disse para colocar o dízimo como uma obrigação legal. Agora é obrigado, era lei. Olha lá, Levítico capítulo 27, para Israel, versículo 30 e versículo 32, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O pastor ia contar o gado, contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, esse fica de lado, esse é do Senhor. Daí começava de novo, 1, 2, 3. Era assim. Se aquele ali tinha algum problema, não tinha problema, ficava ali. Se ele quisesse substituir, ele deixava, ficava os dois. Interessante isso aqui. Não podia tirar aquele era do Senhor. Olha o segredo disso. Quer ver uma coisa? Mude lá, ó. Podemos observar ainda que se alguém resgatasse alguma coisa do dízimo, acarretava o pagamento de uma multa no valor da quinta parte, 20% do que fosse devido. Gente, o negócio é sério. Levítico 27 e 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Eu vou dar o meu dízimo, ó, esse mês eu vou dar, ficou faltando R$100 para dar todo. O mês que vem eu tenho que pagar 20% de cima. Era assim que funcionava, entendeu como é que eu estou explicando aqui? Ele tinha que acrescentar um quinto, a quinta parte sobre aquele valor que foi resgatado. O Senhor Deus destinou o dízimo como herança aos levitas, quando Deus deu a propriedade, a herança da terra para os filhos de Israel. A tribo de Levi não tinha terra, não tinham propriedade, eles não receberam. Então Deus destinou o dízimo como herança aos levitas. Números capítulo 18 e 24 diz: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentarem ao Senhor em oferta, dei por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Porque eles iam envolver-se na causa do Senhor. Eles eram separados para o trabalho sacerdotal. Daí eles tinham que ter sobrevivência. Você vai ver logo à frente um problemão que teve por causa disso depois. Os levitas recebiam o dízimo e também tinham que dar o dízimo do dízimo. Olha lá. Também falará aos levitas e dir-lhe-á: quando receber os dízimos dos filhos de Israel, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Perceba a coisa ali, eu coloquei, ó. Perceba que nem mesmo os levitas, eles ficaram isentos do pagamento do dízimo, eles tinham que contribuir, porque é um ato de adoração, é um ato de gratidão, é um ato de louvor a Deus. Aleluia. Você pode levantar a mão e dizer: obrigado, Jesus? Vamos à frente? Deixa eu ver a hora aqui. Tá bom. Hoje eu fico até às 10 horas. Eu já olhei de ponta de zóio aqui, porque eu conheço o pastor, né? O dízimo como mandamento. Levítico 27, do 30 ao 34. Virou mandamento para Israel. Que coisa interessante, né? A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção
dessa 10ª parte pagará o preço marcado, mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, 1 pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado, as suas ovelhas, cabras, cada 10 animais, o 10º pertencerá ao Senhor. Pronto. Virou um mandamento. Qualquer que seja a condição do animal. Isso aqui me chamou a atenção. Deus tem princípios. Isso aqui me chamou a atenção. Porque ele está contando o rebanho está ali, ele está contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquele ali é separado. Qualquer que seja a condição, está ali, ó. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar o animal por outro. Mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Meu Deus do céu. Olha só que interessante isso aqui. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Vamos à frente? O dízimo está incluso nos mandamentos ordenados pelo Senhor. Tendo sido incluso na lei, o dízimo se tornou uma obrigação legal para os israelitas. Por isso, reter o dízimo, tomar para si aquilo que não era seu, o dízimo legalmente era propriedade do Senhor, de acordo com a lei de Israel. Por essa razão, Israel, quando deixou de entregar o dízimo, no tempo de Malaquias, olha a situação, foi acusado de estar roubando ao Senhor. Olha ali, ó. Roubará o homem a Deus? Por quê? Por que ficou assim? Porque virou lei para Israel. Deus disse, olha, a tribo de Levi não tem herança, mas o dízimo de todos os filhos de Israel eu dei por herança para eles. Então, quando ele deixava de dar o dízimo, ele estava roubando o direito do outro. Meu Deus do céu. Que interessante isso aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Daí Deus responde através do profeta, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque virou uma lei em Israel. Funcionou como lei para Israel. Era um princípio que não podia ser mudado. Aleluia. O dízimo depois da lei de Moisés. Olha lá. No Novo Testamento existem 3 referências diretas sobre o dízimo. Ao censurar os escribas e fariseus, Jesus disse assim, ai de vocês, ali, ó, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã. Olha o que Jesus falou ali, ó. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O que vocês têm que fazer? Qual que é o certo? Vocês devem fazer estas coisas, dar o dízimo, mas não omitir aquelas. Amém? Então Jesus aprovou? Aprovou, está aprovado aqui, ó. A Bíblia está mostrando para nós que ele aprovou no Novo Testamento, o dízimo depois da lei de Moisés. Perceba que o Senhor Jesus exigiu que a justiça, a misericórdia, a fé fossem observados. Porém, ele afirmou que deveriam continuar dando o dízimo, mesmo das pequenas coisas como hortelã, o endro, o cominho, ou seja, das hortaliças. Jesus ele não mudou, ele disse, pode continuar, mas não deixe de fazer o mais importante. A passagem de Lucas, no capítulo 11, versículo 42, é uma confirmação do relato feito por Mateus. Diz ali, ó, mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do arruda e de todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus, ele bate de frente com aquelas pessoas da sua época e diz assim, vocês estão fazendo errado. Vocês devem fazer as coisas certas. Lá em Hebreus 7, 1 ao 10,
Melquisedeque, a quem Abraão, eu disse para você lá no passado, lá, quando eu estava lá atrás, eu disse, preste atenção nesta personagem, a quem veio abençoar Abraão. Melquisedeque, a quem Abraão pagou o dízimo na Bíblia, é uma figura de Cristo, nosso sumo sacerdote. Você entendeu? Aquela personagem que chegou a Abraão, que era rei de Salém, aquele homem era um sacerdote do Deus Altíssimo. Não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Daí Paulo diz assim, ele continua sendo sacerdote. Então, ele é uma figura de Cristo, o nosso sumo sacerdote. Hebreus 7,6 diz assim, ó, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão. Abençoou aquele que havia recebido as promessas. E agora, nestas promessas que tinha Abraão, estávamos nós, os gentios, eu e você. Deu para você entender agora? Que quando você dá o dízimo aqui na igreja, você não está dando para a Assembleia de Deus, você não está dando para a igreja do Cedro, você não está dando para o campo de Camboriú, você está dando para Deus? Deu para entender agora que quando eu contribuo lá no Monte Alegre, o meu dízimo, eu não estou dando o dízimo lá para o Monte Alegre, nem para a sede, nem para a tesouraria geral, eu estou dando o meu dízimo para Deus. Observe bem, é um princípio de Deus. Aleluia. Se entendeu? Pode glorificar a Deus por isso? Então, nestas promessas que Abraão tinha, estávamos nós, os gentios, porque Deus disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estávamos nós incluídos nesse grupo. Abraão, sem lei, pagou o dízimo a Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. Assim como Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e abençoou, assim também o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, hoje ele quer receber os dízimos dos filhos de Abraão e abençoar. Esta é a verdade bíblica para a igreja. Viu? Eu disse fundamentos bíblicos para poder entender o dízimo. Esta é a verdade bíblica para a igreja. Você não dá dízimo para homem. Não te preocupe. Eu sempre, quando faço esse estudo, eu digo assim, ó, não preocupe com o que vai acontecer depois. O teu negócio é com Deus. Seja fiel com Deus. O que vai acontecer depois não é teu problema. Você sendo fiel com Deus, pronto. Sabe que tem um problema hoje? Que tem muita gente que ele contribui, mas ele quer administrar por trás. E não é assim que funciona. Deus colocou alguém para cuidar dessa parte. O nosso papel, o que é? Ser fiel. Pronto. Glória a Deus por isso. Vamos lá? Porque, encerrando, a hora está dizendo aqui, vai rápido. Por que o crente deve dar o dízimo? Embora não seja uma exigência da lei, visto que a igreja nunca viveu debaixo da lei, viu? Preste atenção que eu disse que porque virou lei em Israel, agora todo aquele que não dava o dízimo estava sendo acusado de ladrão. Visto que a igreja nunca viveu debaixo da lei, o dízimo é uma exigência da fé. Sendo esta a primeira grande razão para o crente dar o seu dízimo. Por quê? Esta razão por si só já bastaria, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas nós vamos acrescentar outras 4 razões. Vamos lá? Primeira, dar o dízimo é um reconhecimento da soberania de Deus. É reconhecer o seu direito como Criador, como dono, como Senhor e como Rei. Por isso que nós começamos falando sobre isso aí. Usar, desfrutar da terra, de tudo que ela produz, de tudo que é extraído dela, e não reconhecer os direitos do seu proprietário, é no mínimo injustiça. Concorda comigo?
Assim, não dar o dízimo ao proprietário da terra significa não reconhecer a soberania de Deus e os seus direitos sobre a obra da sua criação. Isto, biblicamente, constitui-se um grave erro, ou um erro grave. Então, temos que reconhecer que existe alguém por trás de tudo o que eu tenho, por trás de tudo o que eu faço, existe alguém que é dono do negócio. Lembra daquele moço que Jesus conversou com ele, que a Bíblia diz, um moço rico? Daí Jesus chegou lá e disse assim para ele, ele chegou e disse, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Daí Jesus olhou para ele e disse, guarda os mandamentos. Daí ele disse, quais? Daí Jesus disse, os mandamentos, citou alguns para ele. Daí ele olhou para Jesus e disse, mas eu tenho observado isso desde a minha infância. Jesus disse, então vai e vende tudo o que tens e me segue. E mexeu no bolso. Você prestou atenção nisso? Daí a Bíblia diz assim, ele saiu triste e pesaroso, virou as costas e foi embora, porque mexeu no dinheiro. Venda tudo que tem e vem e me segue. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou dono daquela terra até um tempo. Ele morreu, ficou para os parentes. Morreu toda a família dele, a terra está lá, estão brigando de novo lá. Não estão brigando por causa da terra, estão brigando ainda por causa da terra. Estão se matando lá agora por causa da terra. E quem é essa terra? É de Deus. Ninguém é dono. Ninguém tem nada. Tudo é dele. Nós viemos e vamos. Nu viemos e nu vamos. Não levamos nada. Tudo é dele. Então temos que reconhecer que existe um proprietário, um dono desse negócio. E você vai dar com alegria. Todo mês você vai pegar o teu pagamento. Preste atenção, olha para o pastor Vilmar agora. Você vai pegar o teu pagamento e vai dizer, Jesus, eu vou fazer isso com muita alegria, porque eu aprendi a ser grato em tudo aquilo que o Senhor me dá para mim cuidar. E faça com o maior prazer. Você nunca vai ter prejuízo nisso. Aleluia. Segundo, dar o dízimo é um reconhecimento de que somos mordomos do rei. Mordomo é aquele que administra bens alheio. Em Mateus, o moço que eu citei aqui, Mateus capítulo 19, versículo 21 e o versículo 22. Ele perdeu a bênção por não reconhecer que ele era apenas mordomo. Ele perdeu de seguir a Jesus, de ser abençoado, porque ele pensou que ele era dono da terra. E ele foi embora triste, daqui a pouco veio a morte, ele foi embora, não levou nada, a terra ficou para brigar, para a família brigar, né? E estão brigando até hoje, e acabou. Então ninguém é dono, somos apenas mordomos do negócio do rei. Terceiro, dar o dízimo, pode mudar para mim. Terceiro, dar o dízimo é uma prova de gratidão ao Senhor, a Deus. O salmista disse no Salmo 116 e versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia. O crente salvo poderão responder, daremos no mínimo nossos dízimos, as nossas ofertas, para que outras possam ouvir também a mensagem da salvação, possam ter como nós um lugar, uma casa, um templo lindo como esse, para adoração a Deus, um pastor maravilhoso como o pastor Júlio, porque foi meu pastor, para velar pelas nossas almas. Gente, você já pensou, quando está quente, você chega aqui e liga o ar-condicionado. Para ficar mais bonito ainda, colocaram umas luzes agora assim, toda colorida. E o crente chega aqui e glorifica Deus, aleluia. Tudo isso aqui é o dízimo do crente. A cadeira, a luz, o som, o ar-condicionado, tudo isso aqui é nosso para nós. Porque Deus abençoa a vida da igreja através de você. Você é a igreja. Aleluia! Aquele que é ignorante nessas coisas, ele diz, não dou dízimo. Mas então nem tinha que sentar nessa cadeira. Vou pegar um pouco pesado agora, viu? Eu vou pegar pesado aqui. Não podia nem sentar nessa cadeira, porque ele não tem direito, ele não ajuda, ele não faz nada. Ainda fica reclamando, fica apanhando gasolina nos outros. Não dá dízimo, não. Vai converter.
Jesus, é tão bom falar dessas coisas, porque ninguém prega isso, gente. É tão bom falar isso. Ninguém prega, ninguém quer pregar essas coisas aqui, não. É só eu que sou meio doido. Gratidão a Deus, amor pelas almas são boas razões para que o crente possa dar o seu dízimo. Mas é uma alegria. Você acha que Deus vai ficar te devendo alguma coisa se você der? Deus não fica devendo nada a ninguém, pode ter certeza. Ele é fiel. Aleluia. Quarta, vamos lá para encerrar. Dar o dízimo é uma forma de adoração. Deus exigiu no tempo de Moisés, em Êxodo capítulo 23 e 15, ninguém compareça vazio perante mim. Irmão, eu fico chateado. Agora eu vou pegar pesado aqui no púlpito agora, sabe? Posso, pastor? Posso, pastor Júlio? Posso. Sabe o que eu fico chateado? É que quando passa a salva, que o coletor passa aqui pelo púlpito, eu já observei, algum lugar que eu já passei, muitos obreiros não trazem nenhum trocadinho para colocar ali. E sabe quem que está olhando? A igreja. Daí o pastor diz assim, irmão, vamos fazer a oferta, irmão ajuda, irmão contribui, nós temos uma necessidade. Só que passou aqui que nós somos os exemplos da igreja e nós não fizemos a nossa parte. E daí quando vai lá para a nave da igreja, alguém está assim olhando, mas lá em cima ninguém deu, lá em cima ninguém contribuiu, nós somos o modelo para eles fazer. Desculpem, mas eu estou pegando pesado agora. Nós somos exemplo. Alguém disse para mim essa semana assim, eu estava olhando lá para o púlpito e observei que grande parte dos obreiros nem cantam na igreja os hinos da harpa. E quando passa a oferta, a salva, eles ficam assim. Jesus, eu pensei, será que eu estou ouvindo certo? Alguém viu e falou para mim. E se nós queremos ser exemplo, tem que começar aqui. Então, não custa nada, traga um trocadinho para você colocar. Não é só a igreja que está vendo, Jesus está vendo. Jesus via lá naquele tempo já. Ele chegou do lado do gasofilácio, sentou numa cadeira e ficou cuidando. E veio um, veio outro. Daqui a pouco chegou uma viúva, colocou uma pequena moeda e disse, ela deu mais que todo mundo. Lembra disso? Então alguém está de olho na tua contribuição. Meu Deus, ninguém compareça vazio perante mim. Leve isso de capricho. Lá em casa é uma luta, né? Porque às vezes, daí chega na hora de ir para o culto, acho que toda casa é meio igual, né? Daí saem procurando a oferta, né? Um trocado para levar de oferta, e daí um ajuda o outro, porque um tem, o outro não tem, mas daí um dá para o outro lá e se reparte, troca o dinheiro do outro, porque ele quer dar uma oferta, mas não quer dar 100, né? Ele quer dar 50, ou quer dar 10, ou quer dar 20, daí troca para diminuir um pouco. Mas tem que levar. O importante é não vir vazio. Você pode glorificar a Deus por isso? Não é muito motivo para dar glória a Deus, né? Mas amém por isso, é a palavra de Deus, é a verdade. Salomão entendeu, olha lá, Salomão entendeu essa exigência de Deus. Ele disse, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbio 3:9. Esta é uma forma de adoração que agrada a Deus. Olha lá o resultado. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu Deus, você está observando que isso aqui é o que está lá em Malaquias? Isso aqui é o que está lá em Malaquias 4:10? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Olha ali, ó. Os seus celeiros estarão cheios. Meu Deus. Consequências da sonegação do dízimo. Vamos encerrar? Na quinta parte, a sonegação do dízimo no tempo de Malaquias estava acarretando prejuízos nas mais variadas ou nas mais diversas áreas, e o mesmo pode se aplicar a hoje. Qual que é o prejuízo? Na área ministerial. Primeiro, como os dízimos eram sonegados, os levitas não podiam mais estar ministrando. Os demais obreiros do altar abandonaram o ministério a fim de procurar outros afazeres para sustentar sua família. Meu Deus, olha o prejuízo, olha o problema.
Isso é o que constatou Neemias, capítulo 13, verso 10. Olha aí que Neemias disse: também eu soube que a porção dos levitas não estava sendo dada a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Saíram procurar um jeito de trabalhar lá fora, trabalhar por dia, porque não tinham terra, eles não eram proprietários, eles tinham que trabalhar para os outros daí, para poder ganhar o sustento para a família, porque quem devia mandar para eles viver não estava mandando, sonegaram o dízimo. Você viu o prejuízo na área ministerial? Não podemos esquecer de que os obreiros precisam cuidar da sua família. O dinheiro aqui é para manutenção da obra de Deus, educar os filhos, dar-lhe assistência médica. Se quisermos obreiros, eu coloquei isso aqui porque eu gosto de, às vezes, morder um pouco meio forte. Se quisermos obreiros em tempo integral, devemos dar-lhe o suporte necessário, a fim de que eles cuidem do nosso bem-estar espiritual. É tão bom quando tem um pastor, para você chegar a qualquer hora que você chegar, ele está pronto para te atender, só que custa. Ele tem que viver, ele tem uma família, ele tem uma despesa, ele tem uma casa, ele tem médico, ele tem um atendimento. Precisa. Jesus disse: pois digno é o obreiro do seu... E agora, quem vai questionar com Jesus? Quem que vai falar alguma coisinha? Digno é o obreiro do seu salário. E a mesma palavra foi confirmada por Paulo a Timóteo. Digno é o obreiro do seu salário. Por isso, sejamos fiéis nos dízimos. Na área pessoal, vamos lá, encerrando. Como retivesse os dízimos, os hebreus não mais contavam com a generosidade e abundância da providência divina. Agora, até as suas bênçãos estavam sobre maldição. Tem muita gente andando para trás e não sabe que o segredo está ali, ó. Com maldição, Malaquias 3:9, ó. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Porque a bênção que era para ser, virou em maldição. Nada dá certo, nada funciona, anda para trás que nem caranguejo. E agora? Daí pede oração, faz campanha. Irmão, a porta se abre dando dízimo. Não adianta fazer uma campanha, não adianta vir na quinta-feira, não adianta fazer 7 quinta-feira para Deus abrir a porta, se o camarada é mão de vaca, se o camarada é mão fechada. Não adianta, porque o segredo está aqui. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O salário dos hebreus parecia estar sendo colocado num saco furado. Olha o que diz o profeta Ageu no capítulo 1, verso 6. Vocês semearam muito, colheram pouco, comem, mas não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Essa sacola furada aqui pode representar aquela farmácia que todo mês é uma loucura. Pode representar aqui aquela fatura de energia, de água, que você nem sabe como que está dessa loucura. Está entendendo o que estou dizendo aqui? Estou sendo meio forte hoje. Eu recebi graça aqui essa noite para isso. Eu recebi graça de Deus aqui essa noite. Pode representar tanta coisa ruim que acontece aqui, esse saco furado aqui, porque nada funciona. Comece a ser fiel. Diga: Deus, a partir de hoje, eu faço um compromisso contigo, e eu vou ser fiel em tudo. Tudo que eu ganho, pouco ou muito, eu vou ser fiel. Eu tenho certeza, eu te afirmo, eu te aprovo. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se coloque em pé. Uma grande pergunta. Glória a Deus. Aleluia. Eu senti algo gostoso de Deus aqui agora. Eu senti algo bem gostoso aqui, na minha alma, no meu ser.
Parece assim, com uma missão cumprida aqui esta noite. Interessante isso aqui, eu senti algo gostoso agora aqui, ó. Será que o mesmo não está acontecendo conosco? Somos exigentes em tantas coisas. Como poderá a obra de Deus avançar se as nossas mãos se encontram fechadas? Abramos as nossas mãos, porque o Senhor está pronto a abrir as janelas dos céus. A história e a prática da vida nos mostra que quando um crente começa a entrar em decadência espiritual, um dos primeiros alvos que o diabo atinge é o seu bolso. Por isso que eu fiquei revoltado com aquele camarada dito pastor que gravou vídeos na internet e colocou para incentivar os crentes a não levar dízimo nas igrejas. Eu fiquei bravo com ele. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, gente. Não pode acontecer isso. Alguém tem que entrar. Talvez eu não seja convidado em todas as igrejas, mas aonde for convidado eu prego. Amém. Se me derem uma oportunidade para pregar e eu sentir de pregar sobre isso, eu prego. Amém? Logo começa a soprar nos ouvidos que a igreja é rica, que o pastor ganha o que não deviam ganhar, que existe muita mordomias. Estou dizendo aqui coisas que o inimigo faz e que é melhor dar o dinheiro diretamente aos pobres. Não faça isso. Jesus disse assim, ó, quando aquela mulher chegou, pegou um vaso de mármore branco cheio de perfume, derramou sobre Jesus e alguém disse assim, por que esse desperdício? Podia vender e dar o dinheiro para os pobres. Jesus olhou bem para ele e disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas eu não. Esta obra, ela precisa andar. A obra de Deus, ela precisa andar. Se você quer ajudar alguém que está na rua, um pobre, alguém necessitado, pode fazer isso. Deus vai te honrar também, mas não com aquilo que é de Deus, porque não é teu. Não dê aquilo que não é teu. Daquilo que sobra para você, pode dar para quem quiser. Só aquilo que não é teu, que não é meu, nós não podemos dar. Você pode glorificar Deus? Amém. Fecha os teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra, por este momento que o teu povo parou para me ouvir. Eu te agradeço, Senhor, porque atrás desta palavra existe uma bênção enorme, existe uma abundância do Senhor. E por isso eu te glorifico pelo privilégio, pela oportunidade que eu tive de nesta noite, mais uma vez, falar sobre esse assunto. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. 370 da nossa harpa, vamos cantar de pé, descansar um pouquinho a perna. Pode ser Fá maior para nós. Aí aproveitamos e contribuir com a nossa oferta, né? Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. E graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, todos celeste consolação, em liberdade está no pé. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Padre Senhor, mais humilhado e cheio de amor, Padre, mais grato a ti, mais grato a ti. Oh meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia
pecado verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao paz do Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Glória a Deus! Gratidão, gratidão. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao paz do Senhor, mais consagrado e cheio de amor, mais grato a ti, mais grato a ti. Quantos são gratos a Deus? Quantos são gratos a Deus? O que Deus fez, o investimento que Ele fez, o que Ele já deu, dá para chorar até o dia da morte, de gratidão. Amém? Pode sentar. Quantos querem agradecer a vinda do pastor aqui? Ele pode voltar a pregar aqui, irmãos? Minha parte não tem problema, tá? Eu também ganho o salário dos dízimos da igreja, mas já vem descontado do meu dízimo. Os irmãos observaram, eu estou aqui desde fevereiro. Nunca passei um culto sem dar uma oferta. Eu não ganho muito, eu ganho 2.800 por mês. Toda vez que o irmão já está alguém para uma luz de água, eu dou 50, dou 100. Vocês vão observar, não deixe passar. Não me falta nada. Meu salário é R$2.800. Pergunta lá na loja do irmão Cláudio se eu estou devendo alguma coisa. Estou, irmão Cláudio? Eu pago prestação alta, porque quem dizima tem uma alegria de fazer para a obra de Deus. Sabe por quê, irmão? O dinheiro que você aplica na casa, num carro, é para quê? Agora, dízimo, ele está inserido dentro de uma obra, e obra vai para a eternidade. Amém? Bendito o nome do Senhor. O irmão Luizinho, meu dirigente lá no Moreira, era o meu segundo dirigente. Ele está lá, para quem quer ver, pode falar com ele. Tem até o telefone se quiser. Ele trabalhou 25 anos na Tupi. E como era salubridade, com 25 anos se aposentou. Eu estava sentado aqui, ele estava no meu lado, veio uma profeta assim: por tu ser fiel, todo esse tempo que tu trabalhaste, a profeta nem era da igreja, eu vou te honrar com algo muito tremendo. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não sei o que é, disse, mas é financeiro. Tinha uma questão na justiça, daquela alta periculosidade da alta tensão, e os outros que trabalhavam lá botaram na justiça. Ele não, o nome dele não estava lá. Mas como todos ganharam, ele foi chamado da Tupi. Sabe quando ele ganhou? R$25 mil. O 25 anos deu 25 mil. Aí ele comprou uma caminhonete. Ô, meu Luizinho, como é que... Não sei. É fiel. Eu entrei no mercado SESI em 1990, né? A minha esposa estava do meu lado. E ela disse: o que nós vamos fazer? Esse mês está trancado. Vamos fazer uma compra para metade. Lá no Joinville diz que é pedido. Vamos fazer pela metade da compra? Eu disse: não, vamos comprar. Filho não tem religião, né? 4 filhos na mesa comendo, não é pouco. Quando eles comem, não tem religião. Eles querem pirão, arroz, feijão, roupa. E eu disse para a Amélia: não, vamos fazer o pedido. Eu estava dentro do SED, João Colinha, era um mercado grande, 14 caixas, tamanho maior do que o coque. E quando estava lá dentro, saiu um anúncio dos caixas: se alguém for sorteado com produto da Perdigão, vai ganhar a compra, o pedido. Eu disse: para mim não é. Primeiro que eu não tenho nada a Perdigão, eu não tenho tanta fé para crer nisso também. Eu era meio assim, meio incredão nessas coisas, né? E aí, ignorei o anúncio. Na última compra, era uma vassoura que a minha esposa pediu. O único que esquecesse uma vassourinha para mim, eu estava lá pegar. Quando eu fui pegar a vassoura, irmão Nilton, o cabelo arrepiou tudo. Eu disse: meu Deus, que coisa! Uma voz disse assim: volta lá no açougue e pega uma galinha de Perdigão. Aí eu já fiquei levinho, né?
Aí eu pensei, quem sabe que eu ganho, né? Não era fé, mas... Cheguei nos caixas, era 14. Uma voz disse assim, vai no último caixa. Eu nunca esqueço o nome do caixa, Antônia. Aí entrei, tinha uns 4 na minha frente. Quando eu entrei, passei um pacote de açúcar, 2. Passei o pacote de arroz. Quando passei o segundo pacote de arroz, a moça disse, opa, tem uma novidade aí. O que foi? Você acabou de ganhar toda a compra, não vai pagar nada. Como não é ser fiel é bom? Claro que é bom ser fiel. Tem muitos que não torcem o nariz, né? Eu estou tranquilo aqui, posso ouvir de novo essa mensagem, não tem problema nenhum. Bendito o nome do Senhor. Então, queridos, dizem que todo judeu dizima Israel. Todo judeu. Só na Argentina tem uma colônia de 1.500 judeus. São Paulo tem uma colônia de judeus muito grande. E dizimam tudo lá para Jerusalém. Aquela guerrinha ali, irmão, vai dar o que falar. Eles vão entrar naquela, né? Vão arrebentar tudo. Vão acabar, porque aquele estado ali não é reconhecido como estado. E no milênio, aquele vai ser tudo judeu. E aquela mesquita, eles vão estourar ela. Porque ninguém toca ali. Uma bomba, uma coisa. Porque até a bezerra vermelha já está pronto. O projeto do templo novo está tudo pronto. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja, tá? Amém, meus irmãos? Então é muito importante a média geral do dizimista no Brasil é 33% a 35% de crente que dizima. Nós temos aqui no CEDO 3 congregações. As 3 juntas dá mais de 500 membros. Vamos botar para 300. Vamos diminuir. Se esses 300 crentes der R$200 de dízimo, quanto é que daria? 60 mil, irmão, Michel. Onde é que está, Michel? Tu é bom de conta aí? 300? Ah, está lá fora? Dá 60 mil? Aqui está longe de 60 mil. O CEDO dá 40, 45, 42, 48. Muda, né? Veja aqui um percentual muito grande no dizima. Está perdendo a benção. Vamos ficar de pé? Irmão Nilton, venda teu peixe aí. Onde é que está a lição que o irmão Claudio vai dar domingo? O irmão Claudio pediu para dar essa lição domingo. Vamos ver aqui. Paz do Senhor, igreja. Estão felizes? Quando eu estava na católica, eu já dizimava, pastor. Eu sempre coloquei no meu coração de fazer essa parte. E vim para cá, continuei. Aqui, como a lá a gente não falava em dízimo, em décimo. Daí a gente dava o que Deus tocava no coração, a gente sempre devolvia para Deus. E viemos para cá, daí a gente aprendeu a palavra e graças a Deus. É como o próprio irmão falou ali. E Deus tem me abençoado de uma forma que é inacreditável. Tem muitas pessoas lá em Canelinha, pastor, que eles acham que eu sou milionário. E eu sou, né? Sou filho do rei, né? Mas eles não entendem como é que eles vendem bem mais que eu e eu prospero bem mais que eles. E eu canso de dizer para eles, tem um Deus que eu sirvo, que Ele não deixa me faltar nada. Amém? Meus irmãos, quinta-feira, estamos aí de volta. É a 5ª semana da campanha. Falta só 3 quinta-feiras. E vai estar ministrando a palavra o evangelista Alexandre Silva. E a nossa banda vai estar aqui abrilhantando com os louvores. Venha participar. Traga o seu propósito. Ah, mas falta só 3 quinta. Traga o teu propósito. Faça o propósito de ser fiel a Deus, que você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Amém? Lição domingo, irmão Claudio, pediu para ministrar, irmão Claudio. Vai ser o quê? Missões transculturais no Antigo Testamento. Vai ser uma lição maravilhosa. E já está estudando, né? E é bom, você vir na escola. Não deixe de vir na escola. Nunca veio? Volta a vir. Parou de vir? Volta a vir. Aproveita. Faz a obra de Deus enquanto pode fazer. Muita gente sentou aqui nessa cadeira, foi obreiro, hoje estou em casa, não tem mais condição de vir, né?